Muito bem, pessoal. Assunto da aula de hoje: pirâmides. Vamos considerar um plano alfa. Contido nesse plano uma região poligonal convexa, região essa que pode ter 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados. No meu exemplo, estou considerando uma região poligonal convexa com 5 lados. E vamos considerar também um ponto V não pertencente ao plano alfa. Definição: chama-se pirâmide a união de todos os segmentos que possuem um extremo na região poligonal e o outro extremo no ponto V. A união de todos os segmentos com um extremo na região poligonal e o outro extremo em V recebe o nome de pirâmide. Então, vou construir aqui para vocês o que seria a representação da nossa pirâmide, ok? Então, tá aí. União de todos os segmentos com um extremo na região poligonal e o outro extremo no ponto V. Alguns desses segmentos, pessoal, eu vou destacar, porque eles são segmentos que nós enxergamos, e outros, infelizmente, não. São segmentos que estão atrás da pirâmide, né? Esses segmentos que estão lá atrás e que nós não enxergamos, eles serão destacados de forma discreta. Pronto, todos esses segmentos aqui são segmentos que eu enxergo, tá bom? Prontinho, tá? Muito bom. Vamos admitir que os vértices do polígono da base são os pontos A, B, C, D e o E, que está lá atrás escondido, tá bom? AB, BC, CD, DE e assim sucessivamente são os lados do polígono da base. E cada um desses segmentos recebe o nome de aresta da base. Então, eu vou poder deixar claro aqui para vocês que, por exemplo, AB é aresta da base, ok? Muito bom. Os segmentos que têm um extremo no ponto V e o outro no vértice da base são as arestas laterais. Então, VA é uma aresta lateral, VB é uma aresta lateral, VC é uma aresta lateral e assim por diante. Eu vou anotar para que você não esqueça. VA, aresta lateral. Aresta lateral. De acordo? Muito bom. Notem que as faces laterais da minha pirâmide são triangulares. VAB é uma face lateral triangular, VBC é outra face lateral triangular e assim sucessivamente. E quantas faces laterais possui uma pirâmide? A pirâmide possui uma face lateral para cada aresta da base. Note que para a aresta B temos a face VAB. Para a aresta BC temos a face VBC. Assim, se a base tem 3 lados, a pirâmide tem 3 faces laterais. Se a base tem 5 lados, a pirâmide tem 5 faces laterais. E assim sucessivamente. De acordo, pessoal? O ponto V é o vértice da pirâmide e a altura da pirâmide é a distância do vértice ao plano que contém a base. Então, a distância entre o vértice e o plano que contém a base recebe o nome de altura da pirâmide. Distância entre o vértice e o plano que contém a base. Essa altura eu vou representar por H. Então, está aqui a altura da pirâmide. Tá? A natureza de uma pirâmide, pessoal, está associada à quantidade de lados que a base possui. Quando eu digo pirâmide triangular, significa que a base tem 3 lados. Quando eu digo pirâmide quadrangular, é porque a base tem 4 lados. Pirâmide pentagonal, pirâmide cuja base tem 5 lados. Uma pirâmide é dita reta quando todas as arestas laterais são congruentes. Nesse caso, as faces laterais serão triângulos isósceles e a projeção ortogonal desse vértice em relação ao plano da base coincidirá com o centro da base, tá bom? Em qualquer que seja a pirâmide, a área total nada mais é, o nome já diz, pessoal, a área total. Em qualquer pirâmide, a área total é a área da base mais a área lateral. Notar que temos uma única base. E o volume, pode-se provar, é 1/3 vezes a área da base vezes a altura H, ok? Muito bom. Pirâmide regular. O que é uma pirâmide regular? A pirâmide é dita regular quando ela é reta. Portanto, todas as arestas laterais são congruentes, elas possuem medidas iguais.
e o polígono da base é regular. Então, pirâmide regular é uma pirâmide reta cuja base é um polígono regular. Na pirâmide reta, eu tenho o apótema da base, lembrando que o apótema de um polígono regular é o raio da circunferência inscrita. Esse segmento, o apótema, pode ser representado por um segmento com o extremo no centro do polígono, né, no centro da base, e o outro no ponto médio de um dos lados dessa base, apótema da base. Tá? Temos a altura, por ser essa uma pirâmide regular, uma pirâmide reta, a altura é representada por um segmento com o extremo no ponto V e o outro extremo no centro da base. Então, eu tenho a altura H, eu tenho o apótema da base e notem que as arestas laterais são congruentes. Portanto, cada triângulo que representa uma face lateral, o VBC, o VAB e assim por diante, eles serão triângulos isósceles, já que VB e VC possuem medidas iguais. Quando você constrói a altura relativa à base de um triângulo isósceles, você intersecta a base no ponto médio. Então, VM é a altura do triângulo isósceles que está na face lateral da minha pirâmide. E VM, na pirâmide, recebe o nome de apótema lateral ou apótema da pirâmide. Portanto, o que é o apótema lateral ou apótema de uma pirâmide regular? É a altura relativa à base do triângulo isósceles que está na face lateral dessa pirâmide. Então, nesse triângulo destacado em verde, pessoal, cabe o teorema de Pitágoras. G, que é a medida do apótema da pirâmide ao quadrado, é igual a H, medida da altura da pirâmide ao quadrado, mais A ao quadrado, sendo A medida do apótema da base, ok? Destaquei em azul um outro triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo tem um cateto OA, um cateto OV e a hipotenusa VA. OA, como todos sabem, representa a altura da nossa pirâmide. E OA é a distância do centro do meu polígono, que está na base do polígono regular, do quadrado, a um dos vértices. Isso corresponde à metade da diagonal do quadrado. OA é metade da diagonal do quadrado. É também, pessoal, raio da circunferência que circunscreve esse polígono regular. Então, a distância, presta atenção, a distância, o segmento que tem um extremo no centro da base da pirâmide e o outro extremo no verso da base, sempre é o raio da circunferência que circunscreve a base. No caso de um quadrado, é metade da diagonal desse quadrado. VA é a aresta lateral da pirâmide. Notem que aqui no triângulo retângulo também é possível aplicar o teorema de Pitágoras. VA ao quadrado será R ao quadrado mais H ao quadrado. Está aqui. E é claro que se essa é a fórmula para cálculo da área total de qualquer pirâmide e essa é a fórmula para cálculo do volume de qualquer pirâmide, então as duas fórmulas também são válidas para a pirâmide regular. Ok? Primeiro exercício, pessoal. Enunciado. Neste exercício, lê-se: as arestas laterais de uma pirâmide reta medem 15 centímetros e sua base é um quadrado cujos lados medem 18 centímetros. A altura dessa pirâmide em centímetros é igual a... Nota que essa é uma pirâmide reta cuja base é um quadrado. Então, é uma pirâmide reta cuja base é um polígono regular. Trata-se, portanto, de uma pirâmide regular, tá? Então, vamos desenhar aqui a base. Eu vou representar a base, eu vou construir para isso um paralelogramo. Pode inclinar o paralelogramo bem, tá? Embora eu esteja desenhando um paralelogramo, na verdade, a base é um quadrado. É que olhamos para essa base, né, de um ângulo tal que nos faz ter a impressão de que a base é um paralelogramo, ok? Tudo bem? Agora, eu vou destacar o centro da base. Para isso, eu construo as diagonais do meu quadrado. Tá vendo? Agora, eu construo uma vertical, que vai representar a altura da nossa pirâmide. Aqui uma aresta que eu não enxergo. E as demais arestas que eu enxergo.
Prontinho. Ok, pessoal? Bom? Muito bem. Vou admitir que esse ponto é o ponto A, esse ponto é o ponto B, esse ponto é o ponto C, o centro da base é o ponto O e o verso da pirâmide é o ponto V. De acordo com o enunciado, essas laterais têm medida igual a 15 centímetros. 15 centímetros, 15 centímetros. De acordo? A base é um quadrado cujos lados medem 18 centímetros. 18 centímetros, 18 centímetros. E ele quer a altura dessa pirâmide. A altura a gente pode representar por H. A altura aqui eu vou destacar para vocês em vermelho, tá? E olha o que eu quero que vocês percebam. Olha que curioso, ó. A altura da minha pirâmide, tá vendo? Opa! É, na verdade, medida do cateto desse triângulo, medida de um dos catetos desse triângulo que eu estou destacando em vermelhinho. Esse triângulo retângulo vermelho. Tá? Note que a altura é perpendicular ao plano da base, né? Prontinho, tá vendo? E eu quero essa altura, cuja medida eu vou indicar por H. Para isso, basta aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo que eu estou destacando para vocês, tá? A hipotenusa vale 15, na verdade, a hipotenusa VA vale 15, um cateto é AO e o outro cateto VO tem medida H, que é justamente o que eu quero. Agora, notem que AC é a diagonal de um quadrado de lado 18 centímetros e AO é metade dessa diagonal. Nós sabemos, isso já foi visto em outras aulas, né, que a diagonal de um quadrado de lado L vale L raiz quadrada de 2. Então, a diagonal de um quadrado de lado 18 vale 18 raiz quadrada de 2 centímetros. Afinal, a C é diagonal do quadrado. A, B, C, D. O D eu não destaquei para não poluir a figura, mas o vértice está lá atrás, tá? Esse vértice aqui é o vértice D, tá bom? Acho que eu posso colocar aqui, acho que não vai poluir demais não, né? Esse aqui é o vértice D, tá bom? Muito bem. Agora, o que é o AO? O AO é metade dessa diagonal. Comentei isso com vocês agora há pouco no resumo teórico. O AO é metade da diagonal do quadrado e é raio da circunferência que circunscreve esse quadrado. Bom, se ele é metade da diagonal do quadrado, ele vale a metade de 18 raiz quadrada de 2 centímetros. Então, a medida AO é igual a 9 raiz quadrada de 2 centímetros. De acordo? E agora, no triângulo retângulo VOA, eu vou aplicar Pitágoras, né? VO ao quadrado mais AO ao quadrado é igual a VA ao quadrado, certo? Acontece que o VO é o H, é o que eu quero. Vou colocar aqui direitinho. O VO é o H, é o que eu quero. H ao quadrado mais o AO, eu já tenho, vale 9 raiz quadrada de 2 centímetros. 9 raiz quadrada de 2 centímetros, isto ao quadrado, igual a VA, que vale 15. 15 centímetros, tudo também ao quadrado. Isso me permite concluir que o H ao quadrado é igual a... Notem que 15 ao quadrado dá 225 centímetros quadrados. Então, 225 centímetros quadrados. Menos 9 raiz quadrada de 2 centímetros ao quadrado. 9 ao quadrado é 81, a raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. 81 vezes 2, 162. Tudo em centímetros quadrados. Então, o H ao quadrado é igual a 63 centímetros quadrados. Prontinho. Portanto,
O h seria a raiz quadrada positiva de 63. 63 é 9 vezes 7. Raiz quadrada de 9 é 3 e a raiz quadrada de 7 eu deixo indicado. Prontinho, acabamos de encontrar a altura da nossa pirâmide, ok? A alternativa B de bola. Próximo exercício. Uma barraca de lona tem a forma de uma pirâmide regular de base quadrada, com 1 metro de lado e altura igual a 1,5 metro. Então, tem 1 metro de lado, altura 1,5. Ok, pessoal? Tá tranquilo, né? Das alternativas abaixo, a que melhor indica a menor quantidade suficiente de lona em metros quadrados para forrar os 4 lados da barraca. Bom, notem que eu tenho que forrar, então, a superfície VBC, que é uma superfície triangular, a superfície VAB, a superfície VAD e a superfície VCD. São 4 faces laterais. Para eu determinar a área da região a ser forrada, basta calcular a área lateral da pirâmide. Como a pirâmide é regular, todas as faces laterais são triângulos congruentes, ou seja, eu calculo a área de uma das faces e multiplico pelo número total de faces, obtendo então a área lateral, tá bom? Bom, VO 1,5. OM, pessoal, apótema da base, no caso do quadrado, é metade da medida lateral do quadrado. Se o quadrado tem lado 1, aqui você tem 0,5, ou seja, meio. E VM, que eu represento agora pela letra G, é o apótema da pirâmide, apótema lateral. Ele, na verdade, representa a altura do triângulo VBC, que está na face lateral da pirâmide. Então, para encontrar a área desse triângulo, eu preciso da base dele, que é 1, e da altura, que é o G. Vamos encontrar o G aplicando o teorema de Pitágoras, de acordo? Então, vamos lá? Então, no triângulo VOM, aplicaremos Pitágoras. G, que é o que eu quero, ao quadrado é. Notem, pessoal, que 1,5 eu posso escrever como 3,2, assim como 0,5 eu posso escrever como meio. Então, eu tenho G ao quadrado é igual a 3 sobre 2 ao quadrado, isso em metros, perdão, isso em metros ao quadrado, mais meio, também em metros, ao quadrado. Teorema de Pitágoras, esse triângulo. Então, G ao quadrado é 3 sobre 2 ao quadrado, 3 sobre 2 ao quadrado, 9 quartos, metros quadrados, mais meio ao quadrado, 1 quarto, metros quadrados. Isso implica em G ao quadrado igual a 10 quartos, 9 quartos mais 1 quarto, 10 quartos metros quadrados. Eu vou extrair a raiz quadrada em ambos os membros da igualdade, tomando cuidado para considerar apenas a raiz quadrada positiva. Raiz quadrada de 10 sobre a raiz quadrada de 4, que é 2, isso em metros. Portanto, este é o valor correspondente ao apótema da pirâmide, tá? A altura do triângulo que está na face lateral. Agora eu vou calcular a área lateral da minha pirâmide. Lembrando que seria 4 vezes a área de uma face lateral. E a face lateral é um triângulo, né? Então, a área lateral da minha pirâmide é igual a 4 vezes a área desse triângulo, do triângulo VBC. E a área dele é base 1 vezes a altura, raiz quadrada de 10 sobre 2, dividido por 2. Então, vamos lá. Base 1 vezes a altura, que é a raiz quadrada de 10 sobre 2, dividido por 2. Vale lembrar que dividir por 2 é o mesmo que multiplicar por meio. Dá uma olhadinha aqui em cima. Ó. X dividido por 2 é a mesma coisa que x vezes meio, tá bom? Eu vou grifar para vocês aqui para que vocês não se percam. Ó. A área do triângulo é isso aqui, ó, base vezes a altura sobre 2, ok? E eu multipliquei por 4. Bom, lembrando também que tudo isso em metros quadrados. Portanto, a área lateral é igual a raiz quadrada de 10
metros quadrados. Note que eu tenho 4 dividido por 4, dá 1. 1 vezes raiz quadrada de 10, raiz quadrada de 10 metros. E aqui vai lembrar o seguinte, canto inferior esquerdo, olha, atenção. O número 10, ele é maior do que o número 9, menor do que o número 16. Então, a raiz quadrada de 10 deve ser maior do que a raiz quadrada de 9 e menor do que a raiz quadrada de 16. Assim, a raiz quadrada de 10 está entre 3 e 4. E a alternativa que apresenta um número entre 3 e 4 é a alternativa D de dado, tá bom? Alternativa D de dado. Mais um exercício, pessoal. A aresta do cubo ABCDEFGH mede 6 centímetros e P é o ponto médio do segmento FG. Então, o cubo ABCDEFGH tem aresta medindo 6 centímetros. E o ponto P, esse ponto P, é o ponto médio do segmento FG. Muito bem, então a aresta vale 6 centímetros. 6 centímetros, 6 centímetros. E se P é ponto médio de FG, PF vale 3, GP vale 3. FE, 6 centímetros. E quanto vale AF? 6 centímetros. Pede-se o volume do sólido AEFP. Pessoal, esse sólido é uma pirâmide cuja base é o triângulo PFE. Vale lembrar que o triângulo PFE é um triângulo retângulo. Olha ali. A base é um quadrado, esse ângulo é reto, o triângulo é retângulo, tá? Para encontrar o volume do sólido em questão, ou seja, o volume de uma pirâmide, basta calcular 1/3 área da base vezes a altura. Volume, 1/3. Qual é a área da base? É a área do triângulo EFP, triângulo retângulo. E a área de um triângulo retângulo pode ser produto das medidas dos catetos dividido por 2, já que no triângulo retângulo, um cateto faz papel de base e outro de altura. Então, a área da base é a área do triângulo. Teríamos 3 centímetros vezes 6 centímetros dividido por 2, tá? Bases altura sobre 2, vezes a altura da minha pirâmide. A altura da pirâmide é AF, e a F é a aresta do cubo, vale 6. Então, vamos colocar aqui 6 centímetros, tá? Então, eu vou grifar para você não se confundir. A área da base, grifo em azul, e a altura da minha pirâmide, grifei em amarelo. Muito bom. Volume igual a, deixa eu ver, 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. Vezes 6, 18. 18 centímetros cúbicos. 18 centímetros cúbicos. Prontinho. E a alternativa C, ok? Próximo exercício. Calcular a altura de um tetraedro regular de aresta A. Tetraedro. Tetra lembra 4. Edro lembra faces. Tetraedro é um sólido com 4 faces. O tetraedro é um sólido cujas 4 faces são triangulares. É uma pirâmide. Olha aqui. Eu tenho uma face triangular aqui na base, acompanhando? Eu tenho uma face triangular aqui, ó, face lateral, mais uma face lateral aqui e uma face lateral lá atrás. Para ficar mais fácil identificá-los, ou identificá-las, as faces, eu vou chamar esse ponto de V, esse aqui é o ponto A, esse é o ponto B e esse é o ponto C. Portanto, eu tenho uma face que é o ABC, eu tenho uma face que é o VAB, está acompanhando? Mais uma face que é o VBC e uma face lá atrás que é o VAC. São 4 faces, por isso tetraedro. Quando o tetraedro é chamado de regular, é porque todas as arestas possuem medidas iguais, tanto as arestas da base como as arestas laterais. Nesse caso, eu tenho um tetraedro regular de aresta medindo A. Então, VC, VB, VA, AB, BC e AC são arestas de medida A. Nesse caso, pessoal, as faces do meu tetraedro são triângulos equiláteros.
esse é um triângulo equilátero de lado A, esse aqui é um triângulo equilátero de lado A, e assim sucessivamente. Nesse tetraedro, pessoal, esse segmento perpendicular à base no seu centro recebe o nome de altura. Ele é a altura do tetraedro, a altura da pirâmide. E esse ponto, centro da base, centro de um triângulo equilátero, ponto que eu vou representar pela letra O, ele é o baricentro. Baricentro do triângulo equilátero. Baricentro. Baricentro do triângulo equilátero, tá? Eu vou construir, pessoal, a altura relativa ao triângulo que está na base da minha pirâmide. Prontinho. Lembrando que a altura de um triângulo equilátero é representada por um segmento que tem um extremo no vértice do triângulo e o outro extremo no ponto médio do lado oposto. Isso significa dizer que esse ponto que eu vou representar pela letra M de Maria é o ponto médio do lado BC. Agora, notem que VBC também é um triângulo equilátero. Eu também posso construir a sua altura. Sua altura será representada por um segmento com um extremo no vértice do triângulo e o outro extremo no ponto médio do lado oposto, ponto M. Prontinho, temos aqui a altura desse triângulo, tá bom? Esse segmento VM, espero que vocês estejam lembrados, né? Numa pirâmide regular, o tetraedro é uma pirâmide regular, é o apótema lateral. Tá? Esse apótema lateral é a altura do triângulo equilátero em questão, assim como é a altura do triângulo equilátero em questão, AM. Então, de cara, eu já vou poder concluir o seguinte, ó. O AM de Maria é a altura do triângulo equilátero de lados medindo A. O VM de Maria também é a altura do triângulo equilátero de lados medindo A. E a altura de um triângulo equilátero de lado medindo A é A raiz quadrada de 3 dividido por 2. Vimos isso em aulas anteriores. Então, AM tem a mesma medida que VM. Quanto vale isso aí? Vale A raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora, nós sabemos que o baricentro de um triângulo equilátero divide a altura na proporção 2:1. Do vértice até o baricentro, eu tenho o dobro do que existe do baricentro ao ponto médio. Portanto, para que eu possa descobrir a medida do segmento AO, basta observar que devo considerar a altura AM, a altura do triângulo equilátero, dividir essa altura em 3 partes e ficar com 2. A distância entre o ponto A, vértice do triângulo equilátero, e o ponto O, baricentro desse triângulo, é 2/3 da altura. Isso significa que essa distância deve ser 2/3 de A raiz quadrada de 3 sobre 2, que é o valor de AM, de acordo? Simplificando, obtemos AO. AO é igual a A raiz quadrada de 3 sobre 3. Prontinho. Próximo passo, vou destacar para vocês em azul um triângulo retângulo, pessoal. Olha que bonitinho esse triângulo retângulo que eu vou destacar em azul para vocês. Ó, presta atenção. Triângulo retângulo, que eu vou destacar em azulzinho, tá? Ó. É um triângulo retângulo? Sim, claro. Você tem um ângulo reto aqui, ó. Tá vendo? E nesse triângulo retângulo destacado em azulzinho, esse aqui, o cateto VO, representa a altura da pirâmide, medida H. O cateto AO, ou OA, como você preferir, vale A raiz quadrada de 3 sobre 3, e a hipotenusa VA vale A. Então, eu vou encontrar a altura desse tetraedro em função da aresta lateral do tetraedro, que é A, aplicando Pitágoras esse triângulo retângulo. Então, vamos lá. No triângulo VO, A, Pitágoras, tá? H ao quadrado mais AO ao quadrado, lembrando que a AO vale
A raiz quadrada de 3 sobre 3. Então, eu tenho aqui A raiz quadrada de 3 sobre 3, tudo ao quadrado, tem que ser igual VA ao quadrado. Olha que fácil, certo? Isso implica em podemos dizer que H ao quadrado é A ao quadrado menos. Eu vou elevar este número ao quadrado. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3, A ao quadrado eu deixo indicado, e 3 ao quadrado é 9. Portanto, temos 3 A ao quadrado dividido por 9, tá bom? E efetuando-se este cálculo de altíssima complexidade, ou seja, a quadrado menos 3a quadrado sobre 9, temos 6a ao quadrado sobre 9. E extraindo a raiz quadrada em ambos os membros da igualdade, vamos ficar com a raiz quadrada de 6 sobre 3. Conclusão, a altura de um tetraedro regular de aresta A é A vezes raiz quadrada de 6 dividido por 3. Ok? Se eu quiser calcular o volume do tetraedro, bom, primeiro, qual é a área da base? A área da base é a área de um triângulo equilátero de lado A. Então, vem para cá comigo. A área da base é a área de um triângulo equilátero de lado A. A área de um triângulo equilátero de lado A é A ao quadrado raiz quadrada de 3 sobre 4. Essa é a área da base. Portanto, a área total seria 4 vezes a área da base, porque eu tenho 4 faces, todas têm a mesma área. Então, é só multiplicar isso por 4. E o volume? 1/3 a área da base vezes essa altura. Ficou claro? Espero que vocês tenham acompanhado. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um joinha aí, um like aí pra gente, tá bom? Tchau, pessoal!